presidente Jair Bolsonaro disse que as manchas de petróleo que atingem o litoral do Nordeste desde o mês passado podem ter sido despejadas criminosamente. A declaração foi dada na saída do Palácio da Alvorada após reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ontem, o presidente participou de uma reunião de emergência sobre o assunto no Ministério da Defesa e destacou que o óleo não é produzido e nem comercializado no Brasil. Segundo o jornal Folha de São Paulo, análises feitas pela Petrobras apontaram a Venezuela como provável origem do petróleo. A estatal realizou uma série de testes bioquímicos em amostras coletadas nas praias e oficialmente afirmou apenas que não era óleo produzido aqui no Brasil. Josias. Eu acho que aqui não dá para... Você não pode dizer, o governo é culpado por... Não é culpa do governo que tenha ocorrido isso. Ali, aparentemente, houve um crime. A hipótese tecnicamente considerada mais provável é que se trata ali de um óleo velho e o que se considera provável é que um navio que transporta petróleo tenha lavado os seus tanques em águas brasileiras e tenha despejado esse óleo em águas brasileiras. O que me causou espécie e estranhamento nesse caso é que o governo, não sendo culpado pelo problema, demorou a acordar para ele. E aí sim eu acho que tem uma certa negligência, uma certa flacidez do governo nessa área ambiental que o leva a tratar tudo de uma forma secundarizada. O governo sempre entra um passo atrás em todos os lances na área ambiental. Então, nós estamos agora com um problema grave, um problema que causa transtornos econômicos seríssimos, porque está afetando os mares brasileiros em áreas onde o turismo é forte no Brasil. Então, você tem um problema ambiental com reflexos econômicos. E o Brasil entra tardiamente no problema e entra mais preocupado em identificar responsáveis. Então, pela primeira vez, nós nos orgulhamos de dizer que o petróleo não é nosso, provavelmente o petróleo é venezuelano, e aí fica procurando culpados. Acho que a gente tinha agora que ter uma... Primeiro, o governo tinha que estar não fazendo reuniões emergenciais a essa altura, quando o óleo está escorrendo ali há mais de mês. Tinha que estar já sabendo das proporções do problema, tomando providências para saná-lo, e a gente está atrasado. Então, toda a movimentação do governo passa a impressão de que nós estamos 1 ou 2 passos atrás do lance, sempre atrasados em questões ambientais. E agora, com reflexos bastante importantes, isso vai ser medido no futuro, mas acho que vai ter um prejuízo ali para essa atividade turística, sobretudo no Nordeste, muito grande. Diga, Constantino. Olha, o presidente tomou o cuidado de falar que não queria apontar culpados antes de ter provas ou evidências, porque é óbvio que isso podia gerar aí até um incidente diplomático. Mas acabou trazendo, né, a dúvida, talvez de forma um tanto leviana, de que isso poderia ser uma ação criminosa e, obviamente, da Venezuela, né? Se é disso que estamos falando aqui, é algo grave. E não adianta a gente tentar culpar o governo brasileiro, até porque eu acho que o Ministério do Meio Ambiente está agindo, né? Foi feito um grande esforço ali para poder conter o estrago ambiental e tudo mais, tem impactos econômicos, tudo isso é relevante, mas se um vizinho vai lá e despeja essas toneladas todas de óleo nos nossos mares, quer dizer, o que você vai fazer, né? É um problema diplomático muito sério e estamos lidando com uma ditadura que o Brasil já está empenhado em derrubar, em tirar do poder, né? Então, quer dizer, seria mais um fator aí de estresse entre os dois países, entre os dois governos, né? Então, nesse caso específico, realmente eu não consigo ver muito o que condenar no governo. Acho que é tentar achar pelo em ovo, virar o holofote para o governo Bolsonaro, em vez de olhar o que está acontecendo. Quer dizer, se é verdade, vamos ter que aguardar as provas definitivas. Se é verdade que se trata de algo criminoso praticado pela ditadura venezuelana socialista, aliada aí ao PT, ao PSOL e companhia, isso é algo da maior gravidade. Isso exige, inclusive, algum tipo de medida, né? de retaliação, quer dizer, sabe-se lá onde se vai parar. Mas eu acho que isso é um momento daqueles em que, sendo verdade que aconteceu dessa forma, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, merecia amplo apoio do povo brasileiro contra o verdadeiro culpado, e não que o governo Bolsonaro fosse, de alguma forma,
o alvo prioritário desse caso também, né? E aí, Vera? Claro que é o alvo prioritário. Quem tem que ter um protocolo de resposta para responder a um desastre ambiental é o governo do país onde o desastre ambiental acontece, inclusive para apurar e para cobrar o responsável, seja uma empresa, seja um governo, seja quem for, para ir aos órgãos internacionais responsáveis e cobrar uma reparação financeira e uma reparação também em alguma alçada de penalização. Portanto, essas duas bolas estão com o governo, apurar os responsáveis pelo desastre ambiental e equacionar o problema, que é um problema ambiental, problema de mortandade de uma boa quantidade de animais da fauna brasileira e esse problema econômico e turístico também para a pesca e para o turismo dessas regiões que estão afetadas há mais de um mês. Lembrando que o ministro, enquanto isso já acontecia, estava num roadshow pela Europa, cujos resultados ainda não estão muito claros, se foram satisfatórios. Ele deu uma entrevista para a BBC bastante ridícula, inclusive, em que foi desautorizado e desmentido pelo apresentador, mostrou um inglês meio macarrônico ali, não soube responder algumas das perguntas, então acho que não teve sucesso na melhora da imagem do Brasil no exterior e o negócio já estava acontecendo e o protocolo é lento porque os órgãos de controle ambientais brasileiros estão sucateados e foram sucateados propositalmente num governo em que não acha que tenha que ter controle ambiental, que acha que isso é exagero, que tem exagero de multas, que tem exagero de fiscalização, que os fiscais têm viés ideológico, etc, etc. Então, o IBAMA está totalmente desmobilizado, totalmente desequipado e não teve nenhuma capacidade reativa nesse caso. A gente está com essa mancha se alastrando, ela durando aí muito tempo sem que a gente tenha ideia. Isso tudo que a gente está falando aqui é no terreno das hipóteses, né? Hipóteses, muitas delas tiradas não se sabe de onde, não se mostram as evidências e também não tem nenhuma reação e não se sana o problema. Então, eu acho que sim, a gente tem de cobrar do governo brasileiro e depois cobrar dos responsáveis quando a gente souber quem são eles, quando isso não for também mais uma peça de narrativa. Fala, Josias. Pois é, mas aí, não, nesse caso... Dá só um instantinho, Rodrigo. O Josias estava pedindo a palavra, Rodrigo. Vou passar para ele, já te devolvo. Diga, Josias. Isso é bem rapidinho, é só um detalhezinho, né? Mas nessa matéria de acidentes dessas proporções, costuma haver uma solidariedade entre países. Normalmente, o país afetado conta com a solidariedade de estrangeiros que têm expertise ali naquelas respectiva área e eu não sei se o Brasil está em condições hoje de reivindicar essa solidariedade. Seria interessante, porque tem muita gente que combate esse tipo de poluição no mar com muita capacidade de resolução do problema. O ideal é que o governo brasileiro buscasse esse tipo de ajuda. Não sei se nós teremos essa capacidade. Diga, Rodrigo. Não, eu não sei se há negligência de fato do governo em lidar com essa situação. Eu tenho visto algum tipo de esforço do próprio Ministério em tentar conter isso. Agora, eu só gostaria de ver um pouco mais os ambientalistas revoltados, às vezes, com os socialistas, né? Se a Venezuela, a ditadura aliada do PT, está por trás de um ato criminoso contra o Brasil, eu gostaria de ver os ambientalistas um pouco mais com raiva desse regime, assim como eu gostaria de ver aquela garota lá, a Greta Thunberg, um pouco mais irritada com a China, que é o maior poluente do mundo. Eu acho que há muita ideologia por trás do movimento ambientalista.